Capítulo 530, Primeira Vitória. Tradução, Cyber Revisão, 0. Mate. 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 A torre Polaris divisora de céus ecoou com esse grito estrondoso. Era fácil para as raças principais formarem facções opostas, especialmente porque os humanos e os demônios gigantes eram inimigos mortais, era normal que eles visassem um ao outro na arena. No entanto, na maioria dos casos, era o lado humano que era derrotado. Isso acontecia porque os humanos nas cidades do demônio celestial eram fracos em um nível individual, e também havia menos deles do que demônios gigantes. Era verdade que a população de humanos superava em muito todas as outras raças no continente do demônio sagrado. Mas entre os humanos, havia menos que percorriam o caminho da matança e o talento deles também era relativamente menor. Assim, não havia muitos artistas marciais humanos que se aventuravam na cidade de Polaris. Por outro lado, não só a raça dos demônios gigantes estava cheia de gênios, mas a grande maioria deles escolheu o caminho da matança. Assim, uma enorme quantidade de proeminentes jovens demônios gigantes existia na cidade de Polaris. Por causa dessas razões, os humanos na cidade de Polaris estavam em uma posição naturalmente mais fraca, sem status algum. Quanto às feras, eles não eram muito melhores que os humanos. Eles eram naturalmente lentos e carentes de percepção, de modo que, independentemente do método de cultivo que praticassem, era menos eficaz. Então, havia menos talentos da raça dos feras e menos ainda que percorriam o caminho da matança. Pode-se dizer que ao lado da cidade de Polaris, todas as outras cidades do demônio celestial eram o mundo dos demônios gigantes. Além dos demônios gigantes, os diabretes também eram responsáveis por um pequeno papel. Quanto aos Fey, havia poucos deles, mas em virtude de sua força individual formidável, ninguém se atrevia a provocá-los. Até mesmo os arrogantes e imprudentes demônios gigantes não se atreviam a fazer besteiras na frente dos Fey. Um Fey verdadeiramente poderoso era implacável ao ponto de comer outros sem cuspir os ossos. Apenas muito fraco. Neste momento, várias belas mulheres da raça Fey estavam alegremente rindo nas arquibancadas. Parecia que elas gostavam do sangue e abates que enchiam a torre Polaris divisora de céus. Agora, até mesmo os artistas marciais feras, geralmente impulsivos e de temperamento quente, só podiam aguentar pacientemente esse insulto. Nenhum deles pulou na arena para confrontar Zana. Zana estava entre os mais fortes do primeiro andar da torre Polaris divisora de céus. Embora essas feras tivessem uma percepção inferior, eles não eram estúpidos. Eles sabiam quando podiam lutar e quando não podiam, caso contrário não teriam vivido até agora. Vamos lá! Vários artistas marciais humanos não resistiram à pressão e queriam sair da arena. Eles são realmente inúteis. Eles não conseguem resistir a esse tipo de pressão, e ainda assim dizem que querem seguir o caminho da matança. Fodam-se e corram para casa. Zana ridicularizou em voz alta. O grupo de artistas marciais humanos ficou vermelho e todos apertaram firmemente os punhos. Um jovem artista marcial humano, aos 20 e poucos anos, quase não suportou os repetidos insultos e estava prestes a pular no palco. Não seja imprudente. Um artista marcial mais velho, vestido de preto, segurou as mãos daquele artista marcial menor. Ei, garoto, você tem coragem de subir? Zana se regozijou. Neste momento, Lin Ming levantou-se calmamente. Ele disse, eu irei. O primeiro andar da torre Polaris divisora de céus era muito comum em termos de força. Lin Ming queria passar por ele rapidamente, ele não queria ficar aqui por mais tempo do que o necessário. Sua figura brilhou e ele voou para o palco. Quando os vários artistas marciais humanos finalmente viram seu companheiro entrar no palco, eles ficaram felizes. Mas, quando descobriram o cultivo de Lin Ming, todos ficaram atordoados. Essa emoção e felicidade também afundou em uma profunda tristeza. Nível inicial do reino Xiantian.
Embora pudessem ver que a verdadeira essência de Lin Ming era pura e espessa, excedendo em muito a de qualquer outro artista marcial do reino Xiantian, o fato era que seu cultivo era muito baixo. Entre humanos e demônios gigantes, mesmo quando os humanos estavam no mesmo reino ou até mesmo com um cultivo um pouco mais alto que o do demônio gigante, eles ainda seriam mais fracos. Sem mencionar que o cultivo de Lin Ming era inferior ao do seu oponente. Isso, a expressão de um artista marcial humano ficou feia, ele não sabia o que dizer. Lin Ming tinha um bom futuro, mas agora que ele agiu dessa vez, ele havia se colocado para o abate. Esta morte sem sentido só permitiria que os demônios gigantes rissem ainda mais deles. Como eles esperavam, quando os demônios gigantes e diabretes viram Lin Ming pular no palco, eles ficaram chocados no começo e então todos imediatamente caíram na gargalhada. Não existem mais humanos sobrando. Eles realmente deixaram um bebê subir. Haha, nível inicial do reino Xiantian, não estou errado. Ele nem é o suficiente para ser usado como palito de dente. Esse garoto é um pequenino sexy. Seria uma pena se ele morresse. Venha para a irmãzona aqui, esta irmãzona vai cuidar muito bem de você. Uma mulher feia com belas curvas e encantadora riu. Na cidade de Polaris, até mesmo se alguém fosse um artista marcial humano, eles geralmente seriam sanguinários e cruéis, havia poucos que eram bonitos. No palco, Lin Ming fez ouvidos surdos a esses comentários. Zana cruzou os braços sobre o peito e olhou para Lin Ming com satisfação em seus olhos. Na cidade de Polaris, há muitos idiotas que mordem mais do que podem mastigar, mas eu não vi alguém tão idiota quanto você. Um garoto no nível inicial do reino Xiantian acha que pode me desafiar. Esta é sua primeira vez fora de sua seita. Você acha que todos os outros artistas marciais aqui são o mesmo que o lixo em sua seita, o tipo que você pode pular reinos para derrotar, ponto. Lin Ming olhou impaciente para Zana e perguntou, você está aqui para lutar ou vai continuar tagarelando, ponto. Assim que Zana ouviu as palavras de Lin Ming, ele franziu o senho. Seus olhos brilharam com intenção assassina quando ele disse a Lin Ming, garotinho arrogante, você não sabe o que significa morrer. Eu vou te enviar para o inferno. Zana de repente floresceu um grande machado e cortou em um arco vertical para baixo em direção a Lin Ming. A majestade do machado combinava com a essência demoníaca que o apoiava. Era semelhante a uma fera cruel e antiga que soprava ao vento. Como Lin Ming estava lá, ele podia ouvir vagamente os gritos de inúmeras almas dentro da essência demoníaca. Lin Ming rastreou seu anel espacial e a lança divina do cometa roxo apareceu. Um trovão vermelho piscando crepitava em cima da ponta da lança. Trovão do demônio exterminador de sangue. Caixa. A luz vermelha do trovão era como uma piton carmesim que disparava em direção a Zana. O poder do trovão era particularmente potente em aniquilar fantasmas e demônios. Depois que o trovão do demônio exterminador de sangue colidiu com as nuvens escuras de essência demoníaca, foi como uma barra de ferro em brasa que foi colocada na neve. Houve um som de xixi quando as nuvens de essência demoníaca se dissolveram rapidamente. Milímetro. Zana ficou chocado. Ele achava que seria capaz de dividir Lin Ming em dois com um único golpe, mas nunca imaginou que ele é quem seria suprimido. Corte da sombra fantasma. Quando Zana viu a maciça piton carmesim correndo em sua direção, seus olhos brilharam com uma luz sombria. Ele cortou com o machado na direção da cabeça da piton. Peng! Os braços de Zana ficaram dormentes. Ele instantaneamente recuou, o sangue em seu corpo inchando. Ele mal conseguira forçar de volta o trovão do demônio exterminador de sangue e, nesse momento, sua mente se encheu de pânico e medo. Como esse garoto poderia ser tão forte? Nessa fração de segundos, Lin Ming não deu a Zana a chance de se recuperar. Ele instantaneamente deu um passo à frente, seu impulso explodindo. Ele atacou com o trovão do demônio exterminador de sangue novamente.
Ele queria ficar no topo da torre Polaris Divisoras de Céus por um longo tempo. No futuro, ele enfrentaria todo tipo de oponentes. Se seus movimentos fossem todos revelados, então ele estaria naturalmente em uma situação muito mais perigosa. Assim, ele repetidamente usou o trovão do demônio exterminador de sangue. O trovão do demônio exterminador de sangue era originalmente um poder de trovão inclinado para o caminho demoníaco, era bom para dar apoio aos métodos de cultivo demoníaco. Neste momento, era especialmente adequado. Foda-se! Zana rugiu. Ambos os olhos estavam vermelhos e enlouquecidos. Ele pegou o machado com as duas mãos e cortou em direção a Lin Ming. Mas, neste momento, a forma de Lin Ming tremeu e desapareceu. O Hulk dourado quebrando o vazio foi exibido, e ele se esquivou deste ataque com uma velocidade igual a fantasmas e demônios. Bang! Atrás de Lin Ming, os azulejos de pedra cinza explodirão. Debaixo destes azulejos havia uma camada de espessos fios escuros que eram apoiados por uma formação de matriz. À medida que esse ataque com o machado acertou o chão, deixou uma marca superficial na superfície. Esse garoto é difícil de lidar. Depois que seu ataque falhou, a figura de Zana também borrou. Mas ele não foi capaz de desviar da lança de Lin Ming. A luz da lança varreu. O trovão do demônio exterminador de sangue perseguiu Zana, avançando rapidamente em sua direção. Zana rugiu e deu um soco no trovão do demônio exterminador de sangue. Houve uma explosão quando o trovão do demônio exterminador de sangue explodiu. Mas todo o corpo de Zana estava paralisado e seu punho estava carbonizado. Morra! A lança de Lin Ming avançou, perfurando diretamente na direção do coração de Zana. O cristal demoníaco da raça dos demônios gigantes estava localizado exatamente em seu coração. Ah! Os olhos de Zana estavam vermelhos. Enfrentando a ameaça de morte iminente, ele entrou em erupção com 120% de sua força. Ele mordiu a língua com selvageria, usando a dor para se livrar de sua paralisia. Então, ele agarrou a lança divina do cometa roxo, querendo prendê-la entre as mãos. Mas assim que ele tocou a lança divina do cometa roxo, uma verdadeira essência verde explodiu. O poder da vibração era como uma onda de maré que colidiu com o braço de Zana, quebrando-o diretamente. Pum! A lança divina do cometa roxo facilmente perfurou o coração de Zana. A lança atravessou seu corpo e o sangue foi jogado de suas costas para o vento. Assim que a lança atravessou o ponto vital de Zana, Lin Ming terminou impiedosamente o trabalho. Ele torceu a longa lança, quebrando o cristal demoníaco de Zana em pedaços. O corpo de Zana tremeu e ele olhou para Lin Ming. Quando ele olhou para Lin Ming com descrença, a vida desapareceu de seus olhos vermelhos. Desde o início da batalha até a morte de Zana, apenas o tempo de 4 ou 5 respirações haviam se passado. Atualmente, todos os demônios gigantes e fês que estavam rindo e zombando tinham congelado no lugar. Zana morreu. Zana, cuja força estava entre as mais altas de todo o primeiro andar da Torre Polaris Divisora de Céus, havia morrido, e ele também havia morrido nas mãos de um artista marcial humano no nível inicial do reino Xiantian. Toda a arena estava totalmente silenciosa. Todos aqueles artistas marciais humanos que sentiram pena e arrependimento por Lin Ming estavam com suas bocas abertas, ao ponto de um ovo caber dentro. Este jovem de 20 anos de idade na verdade derrotou Zana. A grande lacuna que existia entre os artistas marciais humanos e os demônios gigantes há muito havia sido profundamente enraizada no coração dessas pessoas. Embora eles não quisessem admitir isso, eles não tinham escolha senão reconhecer a verdade. Eles olharam para o cadáver de Zana enquanto estava pendurado na lança de Lin Ming. Das costas de Zana, o sangue ainda vazava. Peng! Um nevoeiro explodiu do cadáver de Zana, voando para a mão de Lin Ming, onde rapidamente se condensou em um selo sugador de sangue, e logo desapareceu. Quanto ao cadáver de Zana, ele rapidamente secou até se tornar uma múmia.
Então Lin Ming o jogou para longe como um pano velho. Este Zana era verdadeiramente uma excelente jovem entre os demônios gigantes. Sua vitalidade sanguínea é incomparavelmente forte, é perfeita para criar um selo sugador de sangue. Depois de matar alguém e sugar seu sangue, não houve mudança de expressão no rosto de Lin Ming. Ele se virou, seus olhos varrendo a arena enquanto ele dizia claramente: quem é o próximo? Esse garoto. As expressões de todos os artistas marciais demônios gigantes em direção a Lin Ming haviam mudado. Ele havia usado apenas 4 ou 5 respirações de tempo para derrotar Zana. Agora ninguém se atrevia a subestimá-lo mais. A mulher feia que havia provocado Lin Ming reprimiu seu sorriso estonteante. Ele realmente pratica um método de cultivo que absolve sangue. Poderia ser considerado o caminho demoníaco dentro dos caminhos demoníacos, a verdadeira estrada da matança entre as estradas das matanças. Esse baixinho parece um animal fofinho e inofensivo, mas nunca imaginei que ele praticasse um método de cultivo cruel como esse. Eu quase fui enganada por sua aparência. A mulher feia estava um pouco assustada. Se ela realmente tentasse seduzir Lin Ming para poder sugar sua essência Yang, ela poderia ter sido a única a ser comida sem um único osso ser deixado para trás.